isso, né? Boa noite a todos. Estamos iniciando o segundo encontro científico da SONERJ, que a gente está tendo a honra de receber aqui o professor Josemir Lugon. Acho que o professor Josemir, ele dispensa apresentações, mas, assim, obviamente, ele é professor titular da UF, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, foi presidente da SONERJ, além de ser, na verdade, referência para muitos como eu, que decidi fazer nefrologia por conta dele, né? Ter realmente ser uma referência para mim na nefrologia. E nós convidamos ele inicialmente para falar sobre o censo da SBN. Quando nós convidamos, ele sugeriu essa aula que eu achei super interessante, ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, que é a epidemiologia da COVID nos pacientes com doença renal crônica em diálise. Então, passo a palavra para o professor Josemir aí, para nós aprendermos um pouco, e esses dados ele vai falar, foram coletados junto com outros colegas aí da SBN. Então, professor, é um prazer recebê-lo e é uma honra apresentá-lo. Obrigada. Muito obrigado, Bebel, uma excelente aluna de iniciação científica que eu tive, que depois me abandonou e fez residência em outro hospital, mas continua morando no meu coração, Bebel. Bom, muito obrigado. Então, o que eu vou falar hoje aqui, gente, é esse tema que já foi anunciado, né? Eu gostaria de dizer que cumprimentar todos, colegas, amigos, né? E começar agradecendo, naturalmente, os organizadores, né? E dizer que é um grande prazer estar aqui hoje e compartilhar esse trabalho com vocês. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou um mero porta-voz de um grupo que foi o responsável pela execução desse trabalho. Não foi só eu, é claro. Então, isso é são dados recolhidos pelo Comitê de Registro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e parte desse trabalho foi feito em conjunto com a BCDT. Os nomes dos envolvidos estão aqui listados em ordem alfabética, com a indispensável colaboração dos centros participantes, naturalmente, né? Bom, vamos começar com esse gráfico, que é um gráfico que eu já espalhei por muitos lugares, né? E que tem a epidemiologia do Covid em vários lugares do mundo, né? Aqui, só para mostrar para vocês que eu estou com o arquivo errado. Então, eu vou popular esses slides, porque esse slide está com o arquivo errado, né? Bom, deixa eu corrigir, deixa eu pedir a permissão para vocês para trocar o arquivo, porque esse arquivo é um arquivo que não é o arquivo certo. Sem problema, professor, manda brasa. Enquanto isso, tem mais gente entrando. Ok, só Queria agradecer também em nome do pessoal da SONERJ a todo mundo. Já estamos com 40 participantes, professor. Muito bom. Ok, ótimo. Deixa eu só trocar esse arquivo, porque esse arquivo não é o correto. Na verdade, eu misturei dois arquivos, então talvez eu tenha que voltar para esse. Deixa eu ver. Não. Bom, eu estou com um arquivo antigo e no meu computador eu não sei onde está o velho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir com esse arquivo mesmo, tá? Vocês estão enxergando bem, né? Está todo mundo me ouvindo? Ok, então tá. Na verdade, eu tinha atualizado esse arquivo, esse gráfico, e para dizer para vocês que em junho de 2020, Você não está compartilhando a tela, professor? Você está compartilhando para vocês? Vocês não estão enxergando, né? Não, eu não. Ok. Tem que compartilhar a tela. Ok. Como eu fechei, né?
Pronto, agora... Apareceu, professor, apareceu. Então, na verdade, eu tinha atualizado para mostrar para vocês que a situação do Brasil em junho do ano passado era assim, nós estávamos abaixo da maioria dos países europeus, em janeiro desse ano, né, 2021, abaixo da maioria dos países europeus. E o que aconteceu foi que a situação piorou tanto que o Brasil passou até o patinho feio daquela de janeiro, que era a Bélgica, que aparece aqui nesse canto, tá vendo? A Bélgica era o patinho feio em janeiro de 2021, era o país que tinha a maior incidência de mortes por 100 mil habitantes. Eu sempre gosto de enfatizar, quando falo sobre dados de comparações internacionais, que o melhor dado para se comparar é o número de óbitos ajustado pela população. Por quê? Porque a prevalência, né, e a letalidade são índices que dependem do ritmo de testagem de cada país, que é muito diferente, muito heterogêneo. Então, comparar prevalência de Covid e letalidade de Covid entre os vários países do mundo resulta em números que são absolutamente inconsistentes. A melhor comparação é feita sempre entre o número de óbitos ajustado por cada 100 mil habitantes. Vocês vejam, então, que o Brasil, no momento, ultrapassou a Bélgica, que era o patinho feio de janeiro de 2021, e o que é mais interessante, né? Nós passamos a ocupar uma posição que hoje é a 11ª no mundo em termos de óbitos por cada 100 mil habitantes. Então, a situação não é muito boa. E eu coloquei em seguida aqui uns dados de estados brasileiros, né? Então, vocês veem aqui, como eu disse, eu atualizei esse slide, mas ele não está atualizado, porque eu peguei o arquivo que não é o correto, mas vocês veem que o Rio de Janeiro, os campeões de mortalidade no Brasil, os estados são o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, né, e o Amazonas. E essa situação continua a mesma. A dimensão, a magnitude do problema é que aumentou, mas ainda são os campeões de mortalidade. Campeões de mortalidade. Eu queria chamar a atenção também que esse slide, com o slide antigo, mostrava que o Uruguai tinha uma situação muito confortável. Mas o progresso no Uruguai foi uma coisa impressionante. O Uruguai já passou a Suíça em termos de número de óbitos ajustado por 100 mil habitantes. E o mesmo fenômeno aconteceu não só no Uruguai, que está no sul, mas também nos países do sul, de forma que o maior incremento observado no Brasil, nos últimos meses, foi realmente no Paraná e Rio Grande do Sul, países do sul, da nossa região sul. Bom, para a gente passar para a Covid, né? Eu gostaria de dizer para vocês que nós adotamos duas maneiras de estudar Covid em diálise. A primeira, em que era uma coleta de dados agregados em cada centro. Isso foi iniciativa conjunta com a BCDT. Isso chamou Centro Brasileiro de Covid em diálise. A segunda, uma coleta de dados individuais dos casos. Então, o Registro Brasileiro de Covid-19 em diálise, que é mais recente, né? Essa iniciativa aqui começou bastante cedo, né? Em março, em maio, essa aqui começou em agosto. Então, nós vamos começar apresentando alguns dados dessa coleta de dados agregados. Quer dizer, quando eu falo em dados agregados, no banco de dados que a gente gera, cada linha é uma unidade de diálise, é um centro de diálise. E no de baixo, que é o registro, cada linha é um paciente, né? Então, isso aqui, por exemplo, é só para mostrar para vocês que era um questionário online que a gente utilizava e mandava para as clínicas preencher, né? E o outro, então, que o banco de dados era um pouco diferente, a forma de coleta, porque a gente queria o dado individual do doente, mais difícil de preencher, claro. Bom, nós fizemos duas análises nesse material que a gente colheu com dados agregados. A primeira foi essa que está aí, né? Foi até 30 de junho. Eram 207 centros de 24 dos 27 estados brasileiros, o número de pacientes em diálise 37.852. E uma segunda análise foi em outubro, então a gente vai repetir isso sempre, né? A primeira em junho e a segunda em outubro, já tínhamos 243 centros, né? E o número de pacientes no censo participante era 44 mil. A gente vê aqui que a distribuição é sempre essa, a maior contribuição é do Sudeste. Isso é um fenômeno que acontece também no censo, que não seja de Covid, né? Seguido, naturalmente, do Sul, e a menor participação é sempre da região Norte. Isso aconteceu nas duas fases que nós analisamos, tá?
A gerenciamento do centro, 73% dos contribuintes tinha gerenciamento privado e foi semelhante nas duas ocasiões. A gente sabe que, apesar do centro ser privado, quem financia diárias no Brasil é o SUS. Então, 80% dos pacientes eram pagos pelo SUS. Os parâmetros que a gente estudou foram esses que estão aqui. As taxas de incidência, quer dizer, casos confirmados por cada 10 mil expostos. A gente optou por 10 mil ao invés de 100 mil. Apenas porque o número de diários não era tão grande, a gente preferiu fazer a correção por 10 mil. A mortalidade, que é o número de óbitos por cada 10 mil expostos, quer dizer, cada paciente em diários, e a letalidade, que é o número de óbitos dividido pelo número de casos confirmados e é expressado em percentual. A situação na população brasileira era 211 milhões nas duas datas, né? Versus as situações dos pacientes diários, essa situação vai aparecer comparando a população geral com Covid e a situação de diários em Covid. Então, foram diagnosticados e confirmados por PCR 1.291 casos de Covid-19 com 357 óbitos. Então, aqui vem. Então, os slides aparecem em inglês porque foi preparados para artigo, né? Perdoem aí. Então, aqui à esquerda eu tenho a população geral e à direita a população em diários, né? 30 de junho em azul e outubro em laranja, né? Vocês podem observar que na população geral, os números eram muito baixos, né, quando comparado à população em hemodiários, né? Vocês vejam que aqui a diferença é muito, muito grande, né? Vocês vejam que a taxa de incidência aumentou de junho para outubro nas duas, mas a quantidade de paciente doente em hemodiálise com Covid é muito maior do que na população geral. Ela foi cerca de 30 vezes maior em junho e cerca de 18 vezes maior em outubro. Se a gente olhar agora a letalidade, então, a mortalidade, então vocês veem também que é 2,8 na população geral em junho e em outubro, 6,9, e em população diária, 94,3 por cada 10 mil habitantes e 129,7. É uma taxa de mortalidade estupidamente elevada, 30 vezes maior em junho do que a população geral e 18 vezes maior em outubro do que a população geral. Agora, se a gente olhar a taxa de letalidade, a gente vê que a taxa de letalidade da população geral não subiu nessas duas análises, né, de junho e outubro, e ela continua aumentando um pouco na população em diários, né? Agora a gente vê aqui as taxas por região, né? Aqui eu estou mostrando, então, em cinza a incidência, em laranja a mortalidade e em verde a taxa de fatalidade, quer dizer, para nós é a letalidade, né? Vocês veem que as maiores incidências, mortalidade e taxa de fatalidade ocorreram na região norte e nordeste, quando comparado com a do sul, que era menor na época, né? Certamente a situação não é a mesma no momento, né? Esse dado aqui é um dado que se fala pouco. É a incidência de Covid-19 na equipe de saúde, né? Vocês vejam que de junho para outubro aumentou bastante, né? Mas que em médicos, enfermeiras e técnicos a incidência foi praticamente a mesma nas diversas classes profissionais que trabalham na unidade de diálise. Aqui eu ajustei esses dados de incidência, mortalidade, as duas da esquerda, por cada 10 mil habitantes, né? Você vê que a incidência no staff foi maior, né? 3 vezes maior do que nos pacientes, nos staffs, né? No mínimo 3 vezes maior, nas duas análises. Mas, felizmente, a mortalidade é substancialmente menor no staff do que nos pacientes, né? E vocês veem que nessa amostra que eu tive, a letalidade da doença ficou, em média, aqui em torno de 30% nos pacientes, ela foi menor do que 0,5% nos staffs, né? Mais recentemente, nós estivemos interessados em saber se o tipo de financiamento impactava na mortalidade dos centros. Em outras palavras, nós analisamos se havia diferença na mortalidade dos centros na dependência do financiamento da diálise dos pacientes, ser SUS ou não. Esse assunto foi até tema de um material publicado em um importante jornal de imprensa leiga nos Estados Unidos, alegando que a mortalidade dos pacientes tratados nos hospitais do SUS seria maior, né?
Então, a gente ficou interessado em saber se isso se aplicava também. Se os pacientes que tinham financiamento do SUS, os centros que tinham financiamento por SUS, tinham um desfecho pior do que aqueles que tinham financiamentos pela saúde suplementar. Bom, então, como é que nós fizemos a estratégia para investigar isso? Nós dividimos os centros em tercis, né? Quanto mais alto o tercil, maior o percentual de SUS. Então, você vê, toda vez que eu falar no tercil superior, eu estou falando naqueles que têm mais SUS, tá? E isso, então, permitiu que a gente analisasse os dois extremos, o tercil inferior e o tercil superior, para saber se havia diferença entre eles, né? Então, assim, a distribuição regional dos centros era muito parecida, né? Norte é que tinha menos, né? Sudeste é que tinha mais, como a gente já tinha visto antes, né? Aqui eu tinha um pequeno predomínio de cidades do interior, em detrimento das capitais, não é nada muito grande. E o gerenciamento era muito parecido com o que nós vimos antes, né? Então, aqui estão os resultados pelos tercis, né? O tercil inferior à esquerda, porque tem menos SUS, e o que tem mais SUS à direita. Então, surpreendentemente, os centros que têm mais SUS são centros que tiveram a menor taxa de incidência, de mortalidade e de fatalidade, né? A fatalidade foi parecida, não deu estatística, mas a incidência e a mortalidade foi estatisticamente significante a diferença em favor dos centros que têm mais SUS. É claro que esses dados não estão ajustados, né? E a explicação para isso é que provavelmente os pacientes do SUS são mais jovens, né? E quando a gente olha as regiões, né, aqui sudeste, aqui à esquerda, né, e até o sul aqui, a gente vê que isso é verdade em quase todas as regiões. A única que isso não ocorreu foi a região centro-oeste. O resto todo isso se confirma. Quanto mais SUS, menor a incidência, menor a mortalidade. Então, se a gente for resumir o que a gente viu até agora, as taxas de incidência, mortalidade e letalidade da Covid-19 diárias foram muito elevadas. Em especial, a taxa de mortalidade dos pacientes foi cerca de 30 e 18 vezes a da população geral. A incidência na equipe de saúde foi ainda maior, cerca de 3 vezes observada nos pacientes, mas a taxa de mortalidade e letalidade foram inferiores até em relação à população geral. Quem trabalha em diárias é resistente, né? Que a gente está vendo aqui. Ser financiado pelo SUS não teve impacto negativo na mortalidade. Então, esses dados foram publicados no Journal of Nephrology, que é um jornal italiano, não editorial, com o título High Mortality of CKD Patient Hemolysis with COVID-19 in Brazil. Então, esse foi um trabalho, primeiro estudo que a gente publicou com esse material. Então, daqui para diante, eu vou apresentar os resultados do registro de Covid-19 em hemodiálise. Então, lembrando que aqui eu tenho dados individuais dos pacientes. E esses dados são recentes, né? Eu atualizei esses dados para essa palestra em 21/5/21, tá? Bom, então, até o presente, a gente recebeu dados individuais de 1.497 pacientes, né? De casos confirmados, né? No registro. E o que é um pouco monótono, né? Sempre qualquer dado de registro de diários tem uma ligeira predominância de homem. A idade média 57, né? E a incidência de obesidade, vocês podem ver, está aqui, é 17,3%. E, como sempre, a região norte contribuindo menos, né? Nesse particular, eu gostaria de dizer que a contribuição do nosso estado foi muito pequena. Para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio de Janeiro inteiro contribuiu só com 4 centros, 72 pacientes, né? Eu aproveito para agradecer aqueles que colaboraram com o registro. Bom, aqui estão as características gerais dos pacientes continuados, né? As comorbidades. Hipertensão e diabetes mellitus foram as mais frequentes, né? Então, aqui, hipertensão e diabetes. Seguidas de insuficiência cardíaca, está aqui embaixo, 14,9%, e, naturalmente, as complicações dessa forma de aterosclerose grave que acomete os pacientes em diálise com as suas consequências, AVC,
infarto, né? 5,3, doença vascular periférica, 5,9 e assim por diante. Observem que o uso de inibidores do sistema renina-angiotensina era próximo de 50%, aqui embaixo. Então, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíacas mais frequentes, né? E as complicações da aterosclerose e o uso de inibidores de enzima de conversão, 47,8%. Vocês vejam que os pacientes do SUS estão um pouco super representados aqui, né? Porque normalmente é 80%, eles estão com 87% aqui, modalidade de financiamento. E sim, 25% da nossa amostra usava catéter venoso profundo como acesso vascular para hemodiálise. Está aqui embaixo, né? Bom, então vamos para a incidência e mortalidade. Vocês veem que aqui a incidência está em azul, a mortalidade está em laranja, né? A incidência agora nós passamos de 1.200. Eu coloquei aqui os números de outubro, porque são muitos números, ninguém vai lembrar, nem eu. Então está aqui, você vê que a incidência em outubro era 400, né? Por 10 mil expostos, e aqui nós estamos com 120. Esse não está errado, né? Não é 1.200. 120, a escala está corrigida, está para 100 mil e deveria ser com 0 a menos, toda ela. E a mortalidade, que era 130, aqui passou de 200. A escala para a mortalidade. Bom, esse daqui é o que aconteceu, né, ao longo desse período que nós estamos recebendo material. Vocês vejam que a primeira onda está bem estabelecida aqui, né, ocorrendo em julho e agosto, e essa segunda onda aqui, que teve o seu pico em abril, né? Mas, ao contrário do que ocorreu na população geral, né, a incidência de casos de Covid foi menor na segunda onda em hemodiálise do que na primeira, né? E isso, provavelmente, porque nós sabemos que se trata de uma população especial que não pôde ser confinada, né? E, certamente, por isso, foi mais exposta nessa primeira onda, ao contrário da população geral. Essa é a interpretação que a gente dá para esse achado aqui. Aqui nós temos os sinais e sintomas dos pacientes com Covid-19 em diálise, e eles não são em nada diferentes do que ocorre na população geral, né? Parece febre em primeiro lugar, tosse em segundo, espineia com 38, né? Sintomas constitucionais, fadiga, mal-estar, 29, mialgia, 24, sintomas digestivos, 16,4, perturbação de sensório, 3,5. Mas o que chama a atenção é que 12,5% dos pacientes dessa amostra eram assintomáticos, né? Porque certamente a política de testagem na unidade de diálise é muito maior do que na população geral, não é isso? Vejam aqui que desse estudo, então, 41% foi admitido em hospital, 25% foi para a UTI, precisou de intubação 13%, né? A média de estadia no hospital até a morte foi de 15 dias, e a fatalidade, a letalidade foi de 20% nessa amostra. Essa aqui é a curva de sobrevida, né? Assim, eu não vi curva de sobrevida em nenhum estudo, né? Vocês veem que a sobrevida aqui em 90 dias se aproxima de 80%, né? Mas o que chama bem a atenção é que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros 30 dias, né? É bem visível isso aqui, tá vendo? Ocorreu nos primeiros 30 dias. Bom, a gente, como tinha um material bastante robusto, né, 1.400 pacientes e tal, a gente entendeu que podia fazer, então, uma regressão de Cox para procurar os fatores associados com curso fatal em Covid-19 em hemodiálise, né? E, fazendo isso, a gente começou com uma análise univariada, e aí a gente vê que e a gente jogou para multivariada apenas aqueles que tinham P, que é a última coluna aqui, menor que 0,10. Isso quer dizer, com uma probabilidade alta de estar associado a óbito em diálise, né? E o que se destacou está aqui nesse quadradinho vermelho aí. Então, a idade, né, foi um fator que tinha um P menor que 0,01.
do que 0,10, bem baixo, menor que 0,01, na verdade. Obesidade, também não foi surpresa. Aqui, a regressão de Cox univariada ainda continuada, que a gente vê que a AVC também apareceu com P significativo, diabetes, DPOC, insuficiência cardíaca, infarto miocárdio prévio, neoplasia atual, passada, e uso de inibidores do sistema renina-angiotensina. Isso foi, para mim, uma curiosidade. Eu não entendo muito bem, porque apareceu nos nossos resultados e ninguém relatou isso ainda. Todo mundo queria que isso, estudou-se muito isso, mas é curioso ter aparecido aqui como uma coisa significativa. E o uso de catéter venoso central, aumentando o risco em 77%. É muito, né? Quase 80% mais de risco de morte com catéter venoso. Quando a gente jogou esse material numa análise multivariada, então aí a gente está ajustando os fatores uns pelos outros, né? A gente vê que o que se manteve significativo foi idade, né? Aumentando para cada um ano a mais, você aumenta o seu risco em aproximadamente 3% de morrer. O diabetes, esse então tem bastante poderoso, né? Diabético aumentando o risco de morte em 73%. Né? Essa curiosidade aqui, que eu ainda não estou seguro que a gente possa explicar com a facilidade que eu gostaria, embora se entenda que a enzima de conversão possa estar relacionada de alguma forma à penetração do vírus na célula, e o catéter venoso central, que ficou com significância marginal, mas que aumenta a mortalidade em 30%, embora tenha dado uma significância marginal, eu assinalei com amarelo aqui. Bom, então, esse estudo foi parcialmente publicado já. Eu recebi hoje, se vocês olharem essa data, eu recebi essa resposta no dia 7 de junho, ontem, mais precisamente, né? A gente publicou a avaliação do catéter venoso central e outros fatores de risco com mortalidade em pacientes hemodiálise crônica com Covid-19 no Brasil. Então, nesse caso, eu fui o primeiro autor e ainda não está no PubMed ainda, online, mas a gente recebeu a aceitação ontem sobre isso aqui. Bom, a gente pode concluir dizendo que a Covid-19 tem uma elevada incidência e uma mortalidade alarmante em hemodiálise, né? Outros estudos internacionais, tem um estudo grande que eu gostaria de mencionar, que é o estudo do ERIDTA. O nosso estudo, acho que é o segundo com maior número publicado na literatura até agora, pelo menos até quando a gente mandou o trabalho, eu revisei a literatura detalhadamente para escrever aquele paper. Nós éramos o segundo. O primeiro é o registro europeu, né? O registro da ERIDTA, que a Kit Jagger é a primeira autora, uma holandesa que trabalha muito com epidemiologia. E eles encontraram uma taxa de letalidade de 20% também, né? Muito parecida com a nossa, né? E a mortalidade também é bastante semelhante à nossa. Então, esses dados parecem ser bem consistentes, não só na nossa amostragem. Os achados clínicos mais comuns foram febre e tosse, 12,5% dos pacientes eram assintomáticos, a letalidade da doença foi 20%, né? E da diabetes e o uso de inibidor de semelhança foram fatores independentemente associados à mortalidade pela doença. Nesse particular, o uso de catéter venoso central aumentou o risco de morte em 27% com significância marginal. A maior parte dos óbitos ocorreu nos primeiros 30 dias de internação. Bom, aqui estão os centros participantes, que é um link para quem quiser ver quem participou do censo da Covid-19, né? E aqui o nome de todos os centros que contribuíram e o responsável à direita, né? E o N de pacientes que as pessoas informaram para a gente. E aqui que o Rio de Janeiro me deixou bastante decepcionado, né? Porque nós só temos 472 pacientes. Então, esse é o primeiro quadrinho. Aqui o segundo quadrinho, você vê que a contribuição é grande, né? Nós temos muitos centros, é realmente uma amostra nacional, né? Então, eu queria uma pausa para o comercial. Agora, eu já conversei isso com o Pedro e a Bebel antes.
Eu trabalho com uma linha de desmame ventilatório com um grupo de fisioterapeutas, né? Isso porque, durante muito tempo da minha vida, eu fiz terapia intensiva, né? E coisa que eu já parei há bastante tempo. Mas, para fazer estudo de pesquisa junto com esse grupo, a gente estuda muito desmame, né? E, recentemente, a gente passou esse paper, vocês veem que esse paper é de abril de 2021, publicado no Critical Care Medicine, que é uma revista A1, né? Onde a gente fez treinamento muscular respiratório com um aparelhinho eletrônico e conseguimos melhorar o prognóstico em uma RCT, né? uma Randomized Control Trial. Esse artigo, como ele foi publicado na revista de alto impacto, a gente foi convidado, surpreendentemente, não fui eu que fui convidado, foi o grupo, para participar do Grand Round do Mount Sinai, em Nova York, né? Isso vai ocorrer quinta-feira, de 14 às 15 horas. Como eu só tenho inglês menos ruim da turma, acabou que eu vou fazer a apresentação, mas poderia certamente ser qualquer um de nós. O Zoom não é pago, então, para quem tem interesse em área de terapia intensiva, pode ser alguma coisa interessante. Tá? Uma coisa interessante. Então, está aí, acho que o Túlio ficou de divulgar isso de alguma forma, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos e lembrar que nós precisamos da colaboração de todos e que o registro de Covid-19 ainda continua aberto. Se alguém se arrependeu de não ter participado, a hora é essa. Pode fazer retrospectivamente, levantar os dados, preencher o questionário e enviar para a gente. Muito obrigado a todos. Eu vou parar o compartilhamento da tela, ok? Obrigado, professor. Sensacional. Dá orgulho de ter essa iniciativa aqui. A gente tem algumas perguntas. Vamos começar com as daqui da plateia. Eu não consigo identificar quem é, mas fala que está perguntando da questão dos IECAs, né? A pergunta específica é: mas os dados do IECA demonstram intervalo de confiança que atravessa 1. Então, considera-se, nesse caso, o P? Eu não consigo identificar quem fez. O senhor pode responder aí a consideração dele, por favor? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele está perguntando se o P foi significativo, é isso? Foi significativo o P para o IECA e aumentou o risco de mortalidade, né? Sim, isso é verdade. Embora isso não tenha sido relatado, que eu saiba, em estudo prévio, mas é um achado bem característico, né? Aumentou o risco de morte em 36%, né? O risco de morte em 36%. Eu não sei o quanto eu vou apanhar. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu não te escutei, Bebel. Cortou. Professor. Você cortou. Pode repetir, porque cortou, eu não ouvi. A Bebel está com uma instabilidade. Com a internet ruim, vocês estão me ouvindo? Agora melhorou, Bebel. Manda brasa. Pode falar, Bebel. Então, em relação ao BRA e ECA, a minha dúvida seria se separasse os diabéticos e hipertensos que usaram e que não usaram. Você teria esse dado? Como esse dado está ajustado por hipertensão, né? Se você olhar, eu posso até colocar o dado de novo, mas se você olhar a análise univariada, hipertensão não impactou. Mas esses dados têm colinearidade, né? Hipertensão e uso de ARB andam juntos, então existe colinearidade com esses dados, né? Agora, o programa de regressão de Cox resolve parcialmente o problema, porque tem pacientes hipertensos que não usam inibidor do sistema renina-angiotensina, e certamente foram eles que enfraqueceram o peso da hipertensão como um agente associado ao óbito, entendeu, Bebel? Uhum. Tá? Agora, um colega comentou aqui que o intervalo de confiança no escrito aqui, o intervalo de confiança do inibidor de sistema renina-angiotensina passou pelo 1. Não passou, não. O menor é 1
0,054 e o superior é 1,747. Deve ter sido são muitos números, deve ter sido um equívoco na hora que você leu, só isso. Ele não passa pelo 1, senão o P não daria significativo, ok? E vocês têm perspectiva de fazer esse estudo depois da vacinação, assim, daqui a uns 4 meses, coletar novos dados para ver qual foi o impacto da vacina? Como é que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa assim, desse tipo? Eu tomei a decisão ontem com o Cécio de incluir uma pergunta sobre vacinação, né? Essa decisão foi tomada ontem, então o nosso programador deve aprontar isso até o fim de semana e nós vamos incluir uma pergunta sobre vacinação nos centros e aí nós vamos ter a oportunidade de ver quando você tem um percentual de vacinados, qual é o impacto que isso vai acarretar na população, né? Sim, nos meses posteriores. Interessante. Uhum. Alguns colegas fizeram um comentário aqui, um deles disse assim, é quase a mesma pergunta, comentário que você fez. Eu esperava que a hipertensão também fosse um fator de risco. É sempre muito difícil, em qualquer estudo com pacientes em diálise, conseguir identificar a hipertensão, dado que a grande maioria dos pacientes é hipertenso. Tá certo? Então, raramente aparece a hipertensão como fator de risco quando você faz estudo com hemodiálise. Se você olhar a incidência de hipertensão, passa de 80%, né? E o número de óbitos foi 20%. A letalidade foi 20%. Então, você vê que tem um percentual enorme de pacientes hipertensos que não morreu. E isso realmente é o que enfraquece. Agora, quando eu coloquei o inibidor de sistema renin-angiotensina, aí eu tenho um subgrupo de hipertensos que usou isso, né? E eles são hipertensos, é claro, e isso impactou na mortalidade. E com outros medicamentos, professor, você fez a mesma coisa, os outros assim? Porque acaba que eu estou perguntando isso porque às vezes fica induzido com aquela questão do IECA no início da pandemia, né? Que até alguns ficou uma questão se suspendeu ou não, enfim. Vocês coletaram, vocês tiveram alguma análise de outros? Quando você manda questionário para alguém preencher, você deve ser sucinto, né? Sim, Porque senão eu ninguém sei. preenche, né? Senão Aí a pessoa não preenche. nós só coletamos o dado, usa ou não usa inibidor de sistema renin-angiotensina. Foi essa a informação que nós colocamos. Não temos outra informação. Talvez tivesse sido interessante, mas a gente, quer dizer, por muita experiência em lidar com pedir aos outros para fazer alguma coisa gratuitamente, a gente deve sempre procurar ser sucinto no que a gente pede. E, às vezes, a gente perde informação, como foi o caso. Tem mais comentários aqui. Tem o Carlos Pérez falando que já existe algum dado que sugere algum impacto de vacinação na mortalidade ou letalidade nessa população? E aí, ao mesmo tempo, ele está parabenizando você, professor. Existe algum dado? Estou seguindo aqui os comentários da vacinação. Eu ainda não tenho nenhum dado, sabe? Não tenho ainda nenhum dado disso, tá? Como eu disse para você, a gente acabou de tomar a decisão para colocar essa pergunta ontem, quando eu conversei numa reunião com o Cécio, que somos nós dois que estamos à frente do registro, como vocês sabem, né? Uhum. O Maurilo colocou aqui, não estaria, o professor Maurilo da UFRJ, não estaria o grupo com IECA e BRA com hipertensão mais grave? Foi visto faixas de hipertensão? Acho que é aquilo que o senhor falou, né? Não tem como a gente fazer muita pergunta, né? Essa é uma hipótese interessante, mas, assim, durante muitos anos que eu trabalhei, é uma hipótese que é possível que eles tivessem hipertensão mais grave, é possível. Mas, assim, não era uma estratégia, quando eu trabalhei em diálise durante muitos anos, não foram poucos anos, reservar inibidores do sistema renina-angiotensina para pacientes mais graves, né? Nunca foi uma estratégia, pelo menos pessoal minha, como médico. A gente utilizava, frequentemente, era bloqueador de cálcio, associava clonidina, nos casos mais graves. Agora, IECA, quase todo mundo que era hipertenso usava, né? Um percentual grande usava. Não era assim, baseado no nível de pressão arterial que a gente usava para indicar inibidor do sistema renina-angiotensina ou não. Mas é uma hipótese que não foi testada, que pode ser que a explicação esteja aí, né? Eu acho que é um dado relevante aí que apareceu e tem que, de repente, em estudos posteriores, avaliar melhor, né? Assim, se tiver oportunidade. Mas eu achei um dado
Interessante mesmo, porque Eu acho todo que mundo talvez ficou a com gente tenha isso. oportunidade, viu, Bebel, de responder essa pergunta, porque hoje eu conversei com o Jorge Strogoff. O Jorge Strogoff também tem um banco de dados de Covid, só que ele está muito melhor documentado do que o nosso, que o dele é do grupo da Fresenius. Ele tem os dados muito melhor catalogados que o nosso, que nós coletamos por informação por via web, a deles não. Então, pode ser que essa pergunta que o Maurílio levantou aqui possa ser abordada neste banco de dados que a gente pretende dar uma olhada, já que ele falou que gostaria também de que a gente trabalhasse juntos nesse projeto. Bom, estou verificando aqui se a gente tem mais algum comentário, alguma pergunta. Bebel, eu queria fazer um comentário aqui, aproveitar o que o professor Josemir falou. Eu acho que nós, da nefrologia carioca, fluminense, temos que nos unir mais também nessas iniciativas louváveis, como foi esse registro do professor Josemir, que ele infelizmente registrou aí a baixa participação dos centros daqui do Rio. Da nossa parte da Sonerj, eu acho que qualquer iniciativa dessa vai ter ampla divulgação. Eu acho que a gente tem que se unir também nesse aspecto, né? É importante para a gente entender a nossa realidade, que realmente eu gostaria de saber mais sobre os dados cariocas, porque a gente tem um indicador indireto da gravidade do Covid aqui no Rio de Janeiro, que foi a fila da TRS, né? Que a fila da TRS, todo mundo sabe que numa época boa era um mês de fila. E hoje a gente está vendo que tem vaga em todas as clínicas, e isso foi um impacto direto do Covid, não tenho dúvida disso, que a saída por transplante não aumentou, né? A atividade transplantadora, infelizmente, diminuiu. Então, a gente fica como um impacto direto dos óbitos que ocorreram nas clínicas, né? Então, assim, isso para mim foi muito, muito impressionante, né? A gente sabe que essa fila, como eu falei, sempre existiu. E o fato de hoje a gente não ter todas as unidades de diálise no Rio de Janeiro terem vaga expressa para mim a gravidade do Covid que foi nos nossos pacientes, né? Então, fica aqui. Eu queria novamente parabenizar o professor Josemir pela iniciativa e convidar todos, né, numa próxima iniciativa dessa, seja capitaneada por ele, pela SBN ou por qualquer colega aqui da Sonerj, de fazer um registro. Eu acho que a gente tem que participar mais ativamente, né? Os centros do Rio de Janeiro, historicamente, têm uma baixa adesão, aderência a esses registros, né, professor? Queria que o senhor comentasse sobre isso também. Eu acho, Pedro, que dá tempo ainda, né? O professor falou que o registro ainda está ativo, acho que a gente pode colocar no Instagram, divulgar aí mais ainda, e complementando o que você falou, né? Eu, em relação lá a Bom Sucesso, a gente tem uma fila de transplante grande, fui pegar os soros vencidos, que geralmente a gente faz isso, liga para os pacientes irem no Hemorrio colher o sangue, né? Então, assim, foram mais de, tinham, sei lá, na fila 50 e tantos com soro vencido, mais de 45 pacientes tinham morrido só naquele ano com Covid. Então, assim, foi realmente, ficamos em estado de choque naquele momento, né? Então, acho que ainda dá tempo de nós participarmos, né? Quem trabalha em clínica de diálise, acho que é super importante realmente para a gente ter os dados do Rio. Bom, não sei se tem mais perguntas, professor, se quer falar mais alguma coisa. Alguém perguntou assim, acho que foi a Ângela que perguntou, todos os pacientes usavam IECA e BRA? Não, o número de hipertensos do banco era de 87%, e o número de pessoas que usavam inibidores do sistema renina-angiotensina era 48%, né? Era um pouquinho mais da metade só que usava. Tem uma fração grande de pacientes hipertensos que não usavam inibidores do sistema renina-angiotensina. Bom, acho que finalizaram aqui as perguntas. Não sei se tem mais alguém, acho que aqui, pelo que eu estou vendo, não tem mais ninguém querendo fazer nenhum comentário. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa só. É que a gente já olhou dados de transplante, como eu disse, a gente está escrevendo um artigo junto com o pessoal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que avaliou transplantados, né? No trabalho da Kit Jagger, que foi publicado no Kit International, eu recomendo que todos que estejam interessados nesse assunto leiam esse trabalho, é só escrever Kit Jagger, Kit International, que vai chegar lá. Ela disse que o risco a letalidade no transplantado foi um pouquinho maior do que em hemodializado. E quando nós estamos comparando os números no Brasil, isso também o resultado é parecido. É muito pouco, a letalidade é muito parecida, mas ligeiramente maior em transplantado.
ok? Interessante aí, professor. Lá em Bom Sucesso, a gente tem... A Denise estava coletando os dados dos nossos pacientes. Não sei se o Pedro, no centro lá dele, está fazendo isso, mas eu acho que a Tainá também está fazendo, né, uma coleta de dados. Acho que a gente vai ter mais resultado do nosso país mais para frente também. Bom, queria agradecer a todo mundo, né, que participou. Acho que foi excelente. Mais uma vez, agradecer ao senhor professor, que é referência para mim e para vários nefrologistas do Rio de Janeiro, e convidar a todos para o próximo encontro, que será em julho, e aí nós teremos um formato diferente, vai ser dessa vez um caso clínico com a discussão do assunto posteriormente, e o primeiro centro a participar desse formato vai ser a UFRJ, com o professor Carlos Pérez, e com um residente de lá, que é o residente Fernando. Nós já temos essa apresentação programada, a gente vai divulgar nos grupos de WhatsApp, na Sonerj, e agradecer a todos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos todos juntos nos reunindo. Obrigada, professor. Muito obrigado a vocês, tá? Pelo convite e pela audiência. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.